Estamos ao vivo. A paz do Senhor, galera. Vou esperando o pessoal entrar aqui. Vai me dando boa noite. É um prazer estar com vocês aqui. Nosso encontro marcado às 21 horas. Já tem alguém com a gente aqui. Me dê boa noite para eu saber quem é você. A Keila já está ao vivo com a gente. Keila Patrícia Leal. Keila, boa noite, Keila. É um prazer que você esteja aqui com a gente, viu? Que alegria. Bom, olha, está me dando boa noite. Ah, paz do Senhor, minhas líderes. Estão falando aqui. Legal. A Mara acabou de entrar, Filó. A Mara está dando a paz do Senhor. A casa da Mara está mais bonita e mais cor-de-rosa agora, né, Tá Mara? mesmo. A Isaura acabou de entrar. Tá todo mundo entrando, tá disparando aí, a Selminha. Bom, para começarmos, é um prazer estar com vocês hoje com a nossa convidada especial, irmã Maria Filomena, minha maninha, minha amiga. Hoje ela fala como minha líder, né? E antes da gente começar essa conversa, esse bate-papo, entrou a Regi aqui com a gente, a Keila de Araçatuba, viu? Amém. Então, vamos começar orando. Filó, vou te pedir para a gente começar fazendo essa oração. Você pode orar com a gente, minha convidada? Amém. Pai, nós te damos graças e te exaltamos, Senhor Deus, pelo que o Senhor é. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Tu és um Deus rico em misericórdia e nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de nós. Nesse tempo, Senhor Deus, em que o mundo tem vivido um tempo tão trabalhoso, um tempo tão difícil, Senhor Deus, querido e amado. Nossa nação, Senhor Deus, não ficou de fora. Todo mundo, Senhor Deus, querido e amado, tem vivido esses tempos difíceis, Senhor Deus. Tanta gente, Senhor Deus, querido e amado, sofrendo, Senhor Deus, querido e amado, por esta crise, Senhor Deus, por esta pandemia, Senhor Deus, que assolou o mundo, Pai. Entendemos, Senhor Deus, querido e amado, que tudo tem um propósito. Essa questão toda, Senhor Deus, não fugiu, Senhor Deus, do seu controle. Entendemos, ó Deus, querido e amado, que o Senhor continua no controle de todas as coisas e nossa confiança continua no Senhor. Oramos, ó Deus, para que o Senhor, que é Deus da Menibrac, que é Deus da nossa obra Brasil para Cristo, que é Deus do Brasil, que é Deus das nações, possa, Senhor Deus, ter, ó Pai, agora, através desse tempo que nós estaremos, Senhor Deus, reunidas, ainda que distante uma da outra, mas reunidas através desta ferramenta, que o Senhor tenha liberdade, Senhor Deus, querido e amado, de falar aos nossos corações. Pai, é um tempo rico, é um tempo maravilhoso, Senhor Deus. Queríamos estar juntas, Senhor Deus, no mesmo ambiente, abraçando umas às outras, mas infelizmente, Senhor Deus, não é tempo de abraçar. Não é tempo de abraçar, Senhor Deus. É o tempo agora, Senhor Deus, desse isolamento social. Mas, Deus, não nos falta amor, não nos falta carinho, não nos falta, Senhor Deus, querido e amado, esse ajudar um ao outro, uma a outra, Senhor Deus, ainda que distante, Senhor Deus, falando ao Senhor através da oração, uma para as outras, Senhor Deus, transportando, Senhor Deus, querido e amado, ou transmitindo, Senhor Deus, querido e amado, o nosso amor, o nosso carinho, uma palavra de ânimo, usando destas ferramentas, Senhor Deus, que o Senhor nos trouxe à nossa disposição, Senhor Deus, querido e amado, nós queremos te agradecer. Esse tempo que nós estaremos juntas, através dessa ferramenta, Senhor Deus, seja um tempo que o Senhor esteja livre, Senhor Deus, para falar aos nossos corações. Não queremos tão somente, Senhor Deus, querido e amado, falar, mas queremos, Senhor Deus, sermos ministradas pelo Senhor nesse tempo. Espírito Santo, que o Senhor, que é Deus, e tem assim esse cuidado tão grande, Senhor Deus, com esse departamento, Pai, possa
de uma forma maravilhosa, de uma forma linda, Senhor Deus, e livre, Senhor Deus, está tomando conta desse programa, desse tempo, Senhor Deus, Amém. esse bate-papo que nós teremos aqui. Fica em liberdade, Espírito Santo. Amém. Nós estamos aqui, Senhor Deus, como instrumento do Senhor. Para a glória do teu Amém. nome, Jesus, nós oramos e Amém. já te agradecemos. Amém. 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 Enquanto nós estávamos aqui, muitas pessoas entrou. Sabe quem está aqui com a gente, dando boa noite para a gente? O Fernando da tia Cris, da Cris Russell, Fernando Nami. Oh, que alegria, Fernando, que privilégio. Você Fernando. é um amado nosso, você é um guerreiro, Fernando. Obrigada, bom, vamos lá. Viu? Deixa eu te falar, já está aqui com a gente a Cristina Silva, nossa diretora, a Laudiceia, a Márcia, a Marcinha lá, que era de Ribeirão Pires e agora está em Avaré. Sim. A Márcia Silvia também. A Ruth Manuel, que é tia da minha nora. A Magali está com a gente. A Miriam Tutan está com a gente já. Já tem uma boa galera aqui. Estou muito feliz de ter vocês aqui com a gente. Bom, o nosso tema hoje, o tema do nosso bate-papo, qual foi o impacto do seminário Menibrac Adobrac no seu ministério? Então, qual foi o impacto que causou no seu ministério quando você fez o seminário da Menibrac? E aí você pode colocar aqui o seu testemunho, nós vamos ler no ar aqui, tá bom? Pode compartilhar com a gente aqui o seu seminário, a sua experiência, né? Eu estou muito emocionada, galera, de estar aqui com a nossa presidente, conversando com ela. Eu já vou deixar ela falar. E sabe quem está com a gente? A Rosiane, lá de Rondônia. Ô, Rosiane, que alegria. A Ana Cristina também está com a gente. A Ana Cristina, lá de Rio Preto. De São José do Rio Preto. Nossa princesa. Meu Deus, que alegria. Obrigada, Ana. A proposta dessa minha live, no início, foi que o pessoal começou a me cobrar o que nessa quarentena, se eu não ia fazer nenhuma live, conversando com os líderes, e a proposta era, eles me deram algumas propostas de temas, mas aí eu falei na live que nós temos novidades aí pela Menibrac Nacional, inclusive eu quero já adiantar que a gente vai colocar, a gente já colocou, né, no WhatsApp da Menibrac estadual, todos precisam entrar lá no YouTube e fazer a sua inscrição, porque nós temos novidades aí acontecendo na Menibrac Nacional. E aí eu peguei e fiz a primeira live de perguntas e respostas, e foi muito bacana. Aí eu fiz a segunda com a criança e o brincar, também foi legal, uma boa participação. E aí, o que aconteceu? Eu falei para elas, na live da semana passada, que eu gostaria de ter um convidado aqui para bater um papo, abordar um tema específico, e falei para elas, olha, no Facebook não dá para fazer com 2 pessoas, dá para fazer no Instagram. Então, vão fazendo suas contas no Instagram, vão me pedindo para me seguir, porque se eu não conseguir fazer no Face, a gente faz no Insta. Aí veio a Filomena com a proposta da gente... Ela falou assim para mim, Ana, a gente precisa fazer uma live, falar sobre o seminário, e, né, aproveitar essa quarentena. Eu falei, opa, peraí, deixa eu te contar a minha ideia. E ela abraçou a minha ideia e estamos aqui hoje. Então, a gente vê que Deus está no controle de todas as coisas. Não é mesmo, Filó? Isso. E, assim, eu sei que existe um tanto de pontos de interrogação em relação ao Seminário 2020, tá bom? Então, nós queremos, ao longo desse encontro, né, desse bate-papo, falarmos um pouquinho sobre isso também. Você pode estar colocando aí para a Aninha, só ela que vai ver as suas perguntas. Se as dúvidas em relação ao Seminário 2020, você vai colocando aí para ela, tá bem? E a gente vai procurar responder ao longo desse bate-papo. Então, nós temos esse interesse
tanto de falar dos seminários anteriores, não é? Como também de falarmos sobre o seminário 2020, né, que está marcado para dia 12 de setembro, no Tabernáculo Vila Jacuí. 12 de setembro. A gente mudou para o dia 12, é verdade. Isso mesmo, houve uma mudança por conta de algumas preciosidades aí que nós gostaríamos de receber, sim, né? Sim. Então, a gente precisou mudar para o dia 12. Então, sim. isso, né, já está sendo, como é que fala? Já foi apresentado como dia 12, né? Já é oficial dia 12. Tá bom? Tá bom. Aí já tem alguns comentários então, aparecendo aí para você. Você quer saber? Tem um comentário aí do Diogo, você está vendo, o Diogo é lá de Mogi das Cruzes, e ele diz assim: menina, poder participar do seminário é sinônimo de alegria, este me ajudou a estruturar a Igreja da Criança hoje, estamos estruturados igual a Igreja da Baixada Santista, glória a Deus, Diogo, Deus te abençoe. Por falar em Baixada Santista, a Regi está aqui com a gente, né? E aí a gente vai fixando alguns comentários aqui, porque é bem interessante as experiências que o pessoal tem no nosso seminário. Deixa eu só fixar um outro aqui. A Rosiane, lá de Rondônia, Filó. Ela está dizendo que é um sonho para ela poder vir para o seminário. Filó, e aí a gente precisa... o seminário, ele não aconteceu de um dia para o outro, né? Ele teve uma história. Às vezes as pessoas falam assim, como vocês conseguem juntar 1000 professores num só dia? E aí esquece que nós tivemos, a gente costuma dizer, né? Foi um trabalho de formiguinha. Nós estamos esse ano completando 20 anos. E depois de muitos anos, mais de 10, né, Filó, que a gente conseguiu juntar 1000 professores, alcançar esses 1000 professores. Eu queria que você contasse um pouco dos nossos seminários anteriores. Tá. Então, na verdade, o seminário estadual ele é herança de um trabalho maior que aconteceu, não é? Que ele foi, na época, quando foi implantado junto com a Menibrac nasceu enquanto departamento organizado nesse formato que nós conhecemos hoje, com essa nomenclatura. Ele foi trazido para o Brasil, não é? Por que eu falo trazido para o Brasil? Porque ele já existia organizado com essa nomenclatura no estado de Minas Gerais, e a coordenadora desse trabalho lá em Minas Gerais, né, desse formato de trabalho do departamento organizado dessa forma, no ano 2000, a coordenadora em Minas Gerais é a irmã Sônia Lasmar, ainda é a coordenadora de lá, e ela, então, o pastor Aquiles da Umasbrac conheceu o trabalho dela lá em Minas e trouxe e apresentou para o nosso, então, presidente do Conselho Nacional, o pastor Roberto de Lucena. E muito interessante, porque o pastor Roberto de Lucena, ele sonhava com um departamento organizado no Brasil, não é? E quando ele conheceu o trabalho que a irmã Sônia Lasmar já fazia em Minas Gerais, ele disse assim: eu quero esse trabalho no Brasil. E ela, então, começou a trazer para o Brasil, não é? Esse modo de organização que nós conhecemos hoje. Nasceu em Minas, e São Paulo, então, foi o segundo estado a se organizar. E ela veio com um projeto, né, um plano de trabalho a curto, médio e longo prazo, para 10 anos, e dentro desse projeto, um dos projetos, né, desse plano maior de 10 anos, foi o treinamento para professores nas igrejas. Nós não tínhamos nada, tínhamos em outras denominações, a gente ia até então, buscávamos em outras denominações, não é? Mas na nossa denominação não tinha, e a Sônia, então, trouxe isso através de fórum, ela chamava de fórum, não é, os primeiros encontros, porque realmente tinha esse formato de discussão, não é? A gente precisava conhecer a equipe, precisávamos discutir alguns pontos,
e ela, então, realizou, desde o ano 2000 até o ano, eu anotei aqui, não é? Ela realizou até o ano 2007, não é? Ela realizou fóruns e ela realizou esses fóruns nacionais no estado de São Paulo. Não é? Então, nós entramos como estado de São Paulo como os anfitriões, mas também como apoio. Então, o que nós temos hoje é herança desse trabalho sólido, sim, forte, sim, feito pela Nacional, não é? Na pessoa da coordenadora, né, da liderança coordenadora Irmã Sônia Lasmar, e também já pegamos um pouco da Cristina Barros, que é hoje a nossa líder nacional, sim, tá bem? sim, Então, sim, nós tivemos uma boa escola, nós tivemos a melhor escola, não é? Que foi a nossa liderança nacional. Então, quando nós começamos a realizar em São Paulo, nós realizamos a partir de 2004, fizemos 2004 e 2005 junto à convenção, né? Junto à Assembleia da Convenção, e a partir de 2006, então, fizemos aí os nossos fomos mudando, não fórum mais, porque não tínhamos mais o formato de discussão, e sim para sim, seminário a partir do ano de 2006. Então, 2006 e 2008, nós fizemos os nossos seminários com 3 dias, em formato de acampamento até. E a partir de 2010, então, nós começamos a fazer nesse formato que hoje existe, que é um dia só, e aí estamos, então, e fazíamos também cada 2 anos. E a partir de 2012, nós fazemos, então, anualmente. Por que tudo isso eu estou falando? Porque tudo isso vem de uma história de sim, necessidade de mudança, de sim, adaptação, não é? sim, Cada dois sim, anos. O formato acampamento, nós deixávamos muita gente de fora, porque as mães que não tinham com quem deixar os filhos não podiam participar, não é? Então a gente falou: não, nós queremos todos. Tá bom, então vamos fazer de um dia só. Tá, uhum, fazemos de um dia só, vamos fazer cada 2 anos. Não, tá ficando pouco, vamos fazer então. Tudo isso era assim discutido, era conversado. Terminávamos já sentávamos para avaliar, e aí as coisas foram acontecendo para chegar no que existe hoje, não é? Então é todo assim um momento de gestação. Cada sim. A gente seminário sempre ele falava tem isso, né? isso, cada seminário ele tem essa em nós, no nosso trabalhar enquanto diretoras, enquanto organização, né, é como um filho que é gerado e ele nasce ali naquele dia, naquele grande encontro. Então é assim muito tenso, é tudo com muita assim, com muita responsabilidade, sabe, com muita oração. Nós temos equipes de intercessores que fazem isso para nós. Eles ficam o tempo todo intercedendo pela equipe, né? Então, na verdade, eu vejo hoje dessa forma, né? Deus fez tudo isso, chegar nesse formato, chegar porque não somos profissionais em eventos, não Sim, é? Nós somos líderes, professores, servos de Deus que quer servir, e nós sabemos que São Paulo é o maior estado da obra, né? A grande maioria das igrejas da nossa obra está concentrada em São Paulo, né? Por isso, esse número de irmãos que a gente tem recebido, né? Então, foram anos de trabalho com responsabilidade, com muito respeito, que acabou culminando nessa confiança da nossa liderança, e é isso que nós chegamos. Filó, muitas pessoas estão testemunhando aqui, e eu estou intercalando entre um testemunho e outro, estou colocando aqui frisado para que todo mundo leia. São experiências incríveis, né? A gente não vai conseguir ler todas. Olha que bobeira minha. Eu achei que a gente ia conseguir ler de todo mundo, mas é muita gente testemunhando, mandando aqui para a gente. E é um prazer, é uma alegria muito grande. Então, você vai mandando aí o seu testemunho e eu vou frisando aqui na tela.
Agora, uma coisa que o pessoal sempre nos perguntava, né? Como é que vocês conhecem esses preletores, né? E eu me lembro em muitos momentos, a gente participar de vários seminários, a gente participa para conhecer esses preletores, mas eu me lembro de um ano, e eu não vou me lembrar o ano, em que nós orávamos, porque nós estávamos agoniados, o seminário estava para acontecer, mas a gente não tinha cartaz pronto porque não tinha preletores. E aí a gente começou a orar. Deus, nos apresente as pessoas que o Senhor deseja que esteja no seminário. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, Filó, dos preletores, a escolha dos preletores. É muito interessante porque eu tenho, assim, eu tenho uma certeza, dentro de tantas certezas, né? Como é que eu vejo o seminário? O seminário já aconteceu no coração de Deus. Sim. O seminário já aconteceu no coração de Deus. Então eu falo, Senhor, nos mostra exatamente como é que aconteceu no teu coração, que é para a gente poder realizar exatamente como aconteceu. A gente não quer ter dúvida, não é? Então é muito complicado porque a gente recebe muitas vezes sugestões, a gente recebe, olha, tal pessoa assim e assim. Eu vou usar agora um termo que o nosso presidente nacional e presidente também da Convenção de São Paulo, pastor Luiz Bergamin, usa, e que a gente acabou aprendendo com ele. Não desce no coração. É verdade. Coração. E assim, a gente fica agoniado, porque ele fala assim, tá bom, Deus, e aí? Não é esse? Então, quem é? Não é? Não, e o engraçado, e o interessante é que as pessoas ficam assim, mas no coração da gente não cai no coração, né? Então, a gente participa de alguns seminários fora, né, da nossa denominação, e aí o que a gente faz é quando, se está eu com a Ana, por exemplo, não é? A gente já vai para perto da pessoa, pede o contato, e a gente explica de onde a gente é, e depois a gente faz o contato, e é muito interessante, queridos, porque assim, ó, quando não é para ser de Deus, há uma paz tão grande no nosso coração e não dá certo o contato e a gente também fica em paz. Mas quando é de Deus, pensa em algo assim que parece que a gente vira uma panela de pressão e a gente vai para cima. E eu me lembro que no ano que nós convidamos pela primeira vez a doutora Edmeia Williams, nós pegamos o contato dela, não é? E quem responde a agenda da doutora Edmeia Williams é ela mesma, não é? Então, não é tão simples de você conseguir falar com ela. Não é. E eu me lembro que eu ligava e não atendia, eu ligava e não atendia. E eu dizia assim para o Senhor, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando quis convidar a Joana Bentes, não é? Foi logo no início, quando eu quis convidar a Joana Bentes, eu tentei fazer contato com ela. E ela não atendeu. Não era ela, era a secretária, né? Mas a secretária não deu retorno. Mas a Cristina Barros, nossa líder nacional, era amiga da Joana Bentes. Elas eram amigas. Eu disse assim, Cristina, fala para sua amiga Joana Bentes atender a nossa agenda. A Cristina fez uma ligação para a Joana Bentes e falou assim, todos conhecem a tia Jô, né? É a tia Jô. Falou para ela assim, Joana, atende a Filomena de São Paulo, atende a agenda dela. E aí eu liguei e a secretária me atendeu e foi... Bom, baseado nessa experiência, eu comecei a falar, quando foi para convidar a doutora Edmeia Williams, baseado nessa experiência que eu tive com a tia Jo e com a Cristina, eu disse, Deus, me apresente para a doutora Edmeia Williams, o senhor é amigo dela. Foi. Ela tem intimidade com o Senhor. Se o Senhor falar para ela me atender, como a Cristina fez isso com a Joana Bentes e deu certo, faz isso também com a doutora Edmeia Williams. Irmãos, eu estava no escritório da convenção e eu disquei. Atende do outro lado do telefone, da ligação,
a doutora Edneia Williams. Foi, eu me lembro desse dia. Disse, alô, ela, aquela voz grossa dela, forte, né? Ela, alô. Eu disse, quem é? Ela, quem é Edneia Williams? Eu não sabia o que falar, meu Deus! A doutora Edneia Williams. Estava quase desligando o telefone. Aí eu, sabe, peraí, deixa eu refazer de novo aqui para saber o que eu tinha que falar, porque eu perdi, assim, tamanha foi a alegria. E foi dessa forma mesmo, ela, hoje, vocês têm de ver a alegria dela de atender uma agenda nossa. Ela, Verdade. assim, meu Deus, ela Não, é faz interessante assim... até que quando ela tem agenda em São Paulo, ela liga para a gente, ó, tô em São Paulo, Aninha, às vezes ela me liga e fala, Aninha, resolve para mim aí com a menina de São Paulo. Virou uma amiga nossa mesmo, né? E assim também outras pessoas, nós não vamos citar todos, mas assim, é muito legal, sabe por quê? Porque essas pessoas vêm e não é assim só, conhece a Filomena, conhece a Ana, conhece a diretoria, eles conhecem o Brasil para Cristo. Grande maioria desses preletores que nós trazemos de outras denominações, às vezes eles nem conhecem o Brasil para Cristo e eles saem assim encantados, Sim. com muito respeito pela nossa denominação. Aliás, é uma das coisas que a gente preza muito, sabe, irmãos? Sim. Porque nós temos uma história, nós temos uma história, nós temos nós somos uma igreja séria, não é? E o fato das pessoas não conhecerem, quando elas conhecerem, a gente acaba sendo um cartão de visita da nossa obra. Uma outra coisa também que acontece na nossa denominação, a partir dos seminários, é que as pessoas, então, ficam conhecendo esses preletores e começam a trazer para as igrejas. A Isso. doutora Ana Cláudia mesmo, que é uma parceira nossa, né? Que é uma das A doutora preletoras Ana do Cláudia é município. Menibrac, ela nem sabe disso, né? Então, o que acontece? Acaba sendo... E outra coisa, uma das coisas que eu sei da doutora Ana Cláudia é que se você vai convidá-la e você falar, olha, eu peguei seu telefone com a Filomena, não é por conta do nome Filomena, Sim, mas o sim. respeito que existe, que ela sabe que existe por trás desse departamento, faz com que fique mais tranquilo para ela atender, sabe, gente? Então, eu acho isso assim... Eu falo assim, meu Deus, não dá para mensurar. Não dá para mensurar a amplitude do trabalho que acabou gerando, o seminário acabou gerando, sabe? Sim. Não dá para explicar com palavras essas experiências que a gente tem com relação na escolha dos preletores, né? Não dá para explicar. Tudo que a gente viveu na escolha, a gente está falando agora da escolha dos preletores, foi de Deus mesmo, foi milagre de Deus. Eu me lembro de uma ocasião em que nós estávamos preocupados porque Vila Mariana recebia a gente muito bem. Você lembra disso? Isso. Eu não Acho sei que se nós foi Vila Mariana. no ano de 2012 e 2013, Vila Mariana, pastor Arnaldo Cavalcante e a sua esposa, irmã Maria. Exatamente. A gente, eu acho que era Vila Mariana ou nós estávamos, eu acho que a gente estava em Vila Mariana, ou nós fizemos num lugar, e nós oramos, pedindo a Deus para que ele nos dissesse onde, porque nós não tínhamos mais, lá não ia comportar todas as nossas inscrições. E o Senhor te deu uma palavra, quando Jesus vai celebrar a Páscoa com seus discípulos, e ele diz para os discípulos, vai até a cidade, lá vai ter um homem carregando uns vasos, né? Uns cântaros, e aí você conversa com ele, porque ele já tem um lugar preparado. Meu Deus do céu! E nós fizemos essa oração, e o Senhor preparou, porque nós fomos convidados pelo pastor Paulo Lutero a realizar, e a irmã Cibele a realizar o seminário lá na Pompeia. E foi fantástico a resposta de oração. É porque na Vila Mariana, em 2013, nós tivemos que encerrar as inscrições, Exato. ficamos com um grande número de irmãos
que não pôde participar porque ali não comportava mais do que 500 pessoas, não é? E aí, então foi quando o Senhor me deu essa palavra, porque Jesus, ele disse que a pessoa mostraria para os discípulos um lugar amplo onde eles estariam reunidos. E Sim. quando eu peguei essa fala, esse lugar amplo, e nós oramos, e então trouxemos para o pastor Luiz Bergamin, na época, né, o desejo de fazermos da Pompeia. E ele seria esse mediador para nós chegarmos, né, no pastor Paulo. Não que o pastor Paulo não nos receberia, mas nós pedimos esse apoio do A pastor bênção Luiz. do nosso líder estadual, né? Isso. E assim, gente, foi Foi, perfeito, né? foi Foram perfeito. 2 anos, o ano de 2014 e 2015, no Grande Templo Pompeia, pastor Paulo Lutero de Mello e a sua esposa Cibele. Fomos Isso. muito bem recebidos ali. E É, aí, tivemos, como eu disse para vocês, cada seminário que termina é feita uma avaliação, e aí algumas situações acontecem, alguns movimentos e algumas melhorias, não é? E a gente fica sempre, tá, então tá, Deus, o que a gente precisa agora? Qual é a estratégia? A gente precisa agora alcançar uma outra região de São Paulo. Então tá, naquela região onde a gente vai. É toda assim uma dependência total de Deus, sim. total de Deus. E assim, quando nós chegamos, então, que é onde nós estamos hoje, no tabernáculo, também tem uma história para a gente chegar ali. Pastor Isaías Soares e a irmã Raquel. Então, não saímos, muito legal falar isso, viu, gente? A gente sai e as portas ficam abertas. Ficam abertos. A Né? gente sai pela porta da sala. Isso mesmo, a gente entra e sai Pela porta da pela porta sala. da frente, isso mesmo. É, e tem sido impactante o seminário no Jacuí. E aí as pessoas perguntam assim: por que vocês começaram a fazer no Jacuí? Por que vocês começaram a fazer no Jacuí? E aí tem uma história também, né, Filó? Pompeia recebe muito bem, é maravilhoso o espaço, mas nós tínhamos algumas dificuldades com relação à refeição, não é? As pessoas saíam e ficavam muito tempo para voltar, e aí nos veio a proposta, e eu queria que você contasse um pouquinho disso daí, para o pessoal entender um pouquinho da mudança para o Jacuí. Então, nós temos o nosso formato de seminário, ele oferece o quê? Ele oferece muitas, como ele é num dia só, ele oferece muitas palestras, né? A gente tenta realmente fazer com que o dia da pessoa seja um dia muito proveitoso, né? Então, são muitas palestras num pequeno espaço de tempo, que é um dia só. Então, tudo acontece com muita rapidez, tem que ser tudo muito rápido. E quando chega na hora da alimentação, então, pensando em 1.000 pessoas, 1.200 pessoas, precisa ser algo muito rápido para que as pessoas possam não gastar o tempo todo na alimentação, não gastar o tempo todo, Sim. não gastar muito tempo. Então, isso é planejado de forma que ela tenha um tempo bacana para se alimentar, mas que isso não seja desperdiçado em idas e vindas para algum lugar, não é? Então, Exatamente. ali nós fizemos uma logística ali na Pompeia, fizemos uma logística, demos algumas opções para os participantes, né, de onde eles poderiam estar indo fazer a alimentação deles para ser o mais rápido possível, mas ainda assim acabou que as pessoas, porque é um local onde não recebe só o seminário da Meni Braga, Pompeia, Exatamente, exatamente, existe um Sesc Pompeia ali que recebe muito, exatamente. gente, é muito movimento. A Pompeia ela está localizada, graças a Deus, num lugar bem bacana ali, né? São muita coisa acontecendo ali. E aconteceu que, nessa questão da alimentação, o pessoal acabou que não voltava a tempo e acabava perdendo uma parte do seminário
depois do almoço. E então a gente pensou num lugar onde a gente pudesse oferecer a alimentação no lugar, né, no local. E aí a igreja o tabernáculo, né, de Vila Jacuí fazem isso já em outros seminários, em outros eventos que eles já tinham feito, da UFEBRAC, não é? E aí então a gente acabou conversando com o pastor Luiz Bergamin, porque sempre passou por ele, não é? Para nos abençoar e intermediar isso para a gente também. Então, eu gosto de falar isso porque não é uma coisa assim, ó, deu na minha cabeça, porque Deus não é responsável por nada que dá na minha cabeça. Ele é responsável por aquilo que ele nos dirige e orienta a fazer. Uhum. E, lógico, que tem que passar pelo nosso pastor, né? Então, fica aí a nossa fala em relação a essa orientação, não é? Estou aqui com a minha bateria aqui, Fernanda, preciso de uma ajuda assim. Então, Aninha, aí o que acontece é que ali, então, no Vila Jacuí, nós temos aquilo que nós precisamos. O pessoal já chega, já recebe o café da manhã, não é? Já tem um espaço para o café da manhã. Ele vai para os seminários, não é? E temos os espaços para o seminário Menibrac e a Dobrac, que nós precisamos. Depois, na parte de alimentação, do almoço, a equipe ali tem sido, assim, maravilhosa para nos dar essa... Eles estão acostumados, né, Filó, a fazer refeição para grupos grandes. Isso. E tem uma equipe já e eu acho que é muito importante a gente citar isso. Tem uma equipe que já está acostumado, né? Eles têm são profissionais na área de restaurantes e refeição para muitas pessoas. E aí você está me ouvindo bem, né? Estou te ouvindo. Eu só vou. Isso. Tá certo. E aí colocando o que eu queria frisar aqui, uma coisa que o pessoal não sabe, alguns até sabem, mas eles trabalham com uma alegria fantástica. Às vezes, eu não consigo me lembrar de filmá-los, porque eu fico tão emocionado de ver aquela multidão de gente no Jacuí. É uma multidão. Todos sorrindo, cantando, e vai 1, 2, 3, 4, 5 horas da manhã, como nós já ficamos lá até 5 horas da manhã, viemos aqui para minha casa, tomamos o banho e voltamos para lá. E eles são, assim, de uma alegria, né? Contagiante. Não é mesmo, Filó? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa equipe que a irmã Raquel, o pastor Isaías, disponibiliza para a gente. E é uma equipe de servos mesmo, né? Então, eu quero que você, se eu esquecer depois, você me lembre. Eu quero falar dessa equipe que nos recebe, eu quero falar da equipe que nos auxilia ali, junto à convenção, equipe de organização. E quero falar também das coordenadoras, tá bom? Então, se eu esquecer... Bom, então eu quero falar, Aninha, olha, que muito, muito bem colocado. Muito bem colocado. Nós temos uma característica enquanto Obra Brasil para Cristo, que foi o que conquistou o nosso coração quando nós viemos para essa denominação, eu e meu esposo, que é esse amor e esse carinho que nunca falta. E enquanto líder de departamento, é algo assim que eu falo, meu Deus, como fica cada vez mais forte enquanto a gente conhece essa denominação. Na Vila Mariana, pastor Arnaldo Cavalcante, Aninha, em alguns momentos eu desci, porque a gente ficava, o templo, né, a gente ficava numa parte de cima da estrutura, não é? E a parte de banheiro, a parte de entrada ficava na parte inferior, ficava na parte de baixo. E algumas vezes eu descia para resolver alguma coisa ou para ver alguma coisa. Ana, não foi nenhuma nem duas vezes só que eu flagrei o pastor Arnaldo com o rodinho. Verdade. Porque o pessoal tinha subido para o seminário e ele estava ajudando na manutenção dos banheiros para ficar limpinho. Para ter uma saudade dele agora. Sabe? Não, eu fiquei assim, eu disse, não, eu não estou vendo isso. Não é? Pastor Paulo Lutério Cibele, liberando assim toda a equipe, a Esther, não é? Que é a pessoa ali junto com o pastor Paulo,
sabe? Liberando toda a equipe de trabalho, colocando à disposição, a própria Cibele, sabe? Passando lá à noite para poder estar nos recebendo, não é? Aqui em 2014, 2015, eles pessoalmente cuidando de tudo isso. E a partir então de 2016, a Igreja do Vila Jacuí, olha, Ana, a gente não paga por isso. Não. Nós não pagamos por isso. O que nós tentamos não deixar para eles é despesa, mas nós não pagamos. O que eles fazem realmente é por amor a cada um desses participantes, é por amor a cada, sabe, a cada uma dessas caravanas que vem. É algo assim espetacular o carinho e o amor com que eles fazem. Eles não ganham, muito pelo contrário. O trabalho deles, que já é grande, aumenta muito nessa data. Sim. É a semana, não tem só isso. Eu não sei quantos que participaram agora o ano passado e viram. Gente, eles fizeram questão de fazer muitas reformas pensando na gente, sabe? Sim. Arrumando coisas que eles podiam deixar um pouquinho mais, mas eles fizeram questão de fazer antes, para que quando a gente chegasse, a gente tivesse a qualidade de recepção que eles queriam dar para a gente, sabe? Sim. Então é Sim. isso, sabe? É isso. São pessoas que valorizam cada participante, porque tem um valor, Aninha. Porque cada participante tem um valor, Sim. sabe? Tem um Sim. valor diante de Deus e tem um valor diante da liderança dessa obra, tem um valor diante desta igreja que recebe, tem um valor diante da nossa liderança, sabe? Da nossa Então, equipe enquanto liderança. verdade, Filó, verdade. Muitas pessoas passaram pelo nosso seminário e ficaram impactados pelo, como você falou, né? Pelo número de professores que a gente reúne, pela organização do trabalho. A gente não faz isso sozinho, a nossa diretoria não faz isso sozinha. Nós fazemos com a diretoria, com a coordenadoria, com a superintendência, com a igreja local, enfim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu espero não esquecer. Vocês me ajudem a lembrar. Mas o que eu queria comentar com você, Filó, eu me lembro da frase do pastor Seung. Ele disse assim para a gente: meninas, vocês me convidaram para um negócio desse, tão grande, no Brasil. Eu não conheço um evento que em um só dia reúne tantos professores e tanta gente bem preparada para falar sobre isso. Aí, sempre tem aquele questionamento, né? A Cristina Silva, todo ano, a Cristina Barros, todo ano está com a gente. E a gente é suspeito de falar de Cristina, de Sâmia, de Suzane, de Samara. Mas eu queria que você falasse a honra que nós damos à nossa presidência. Nós aprendemos isso com o nosso presidente. Nosso presidente honra a sua liderança nacional, ele honra os seus líderes e seus liderados. Ele sempre honra. E nós temos essa característica também. E Cristina Silva todo ano está com a gente. Por quê, Filô? É a Cristina Barros. É que eu estou lendo aqui a Cristina Silva falando. A Cristina Barros está com a gente todo ano porque ela é nossa presidente nacional. Mas ela não é só porque ela é nossa presidente nacional, né, Filó? Ela tem muita bagagem. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu quero convidá-la um dia para o nosso bate-papo aqui na nossa live. Fala um pouquinho sobre isso, Filó. Então, em primeiro lugar, mais uma vez, só retomando, as pessoas com quem a gente convida para o seminário são pessoas que Deus nos apresenta. Então, há um respeito muito grande em Deus por cada pessoa que a gente convida. Há um respeito muito grande em Deus, há uma nós honramos, né? Uma dependência de Deus. Aí, quando chega nesse nome em especial, porque não é só a Cristina Barros que vem conosco todo ano. Nós temos a doutora Ana Cláudia. Sim, verdade, Ana Cláudia, não é? E aí, quando termina, a gente já está convidando para o próximo, né? Aí, em relação a Cristina Barros em especial, primeiro, ela é nossa líder nacional. Ainda que ela não viesse como preletora, nós certamente
traríamos a Cristina Barros pelo que ela é para nós. Ela é a nossa líder, nós precisamos da bênção dela, e enquanto nossa líder nacional, nós não podemos de forma alguma abrir mãos, e não podemos e não queremos abrir mão da nossa líder nacional estar conosco. Ainda que ela não fosse preletora, ainda que, enquanto líder nacional, ela não tivesse esse papel, ela só, no caso, tivesse o papel de líder nacional, ainda assim, nós não poderíamos, de jeito nenhum, fazer o nosso seminário sem a presença dela. A não ser que ela não pudesse estar, ainda assim, sim, nós deveríamos ver uma data que ela pudesse estar, porque, mas ela sempre é a primeira a saber da data para ela se organizar. Aliás, porque ela fecha essa data com a gente, né, Filó? Isso mesmo. Dentro de uma agenda nacional, né? E isso realmente é uma característica do nosso presidente, pastor Luiz Bergamin, não é? Que nós aprendemos e somos muito abençoados por isso. Não abrimos mão, não abrimos mãos. E, em segundo lugar, não menor do que isso, mas em segundo lugar, falando aqui da Cristina Barros, é uma pessoa que tem um ministério. É uma pessoa que tem um ministério. Outras denominações gostariam de ter uma Cristina Barros na denominação deles. Sim, sim. Então, eu não sou nem louca, nem nada. Não é? De trazer a minha líder nacional, colocar ela como alguém dentro do seminário para ministrar. Ela até fala, Filomena, você não tem obrigação de me colocar como alguém para ministrar. Você pode ficar livre para colocar outra pessoa. Não é? Mas eu tenho juízo, gente. Eu não vou abrir mão de algo bom que tem sido instrumento de tanta bênção. Eu não conheço ninguém, irmãos, que venha, mesmo vendo vários anos consecutivos, que deixe de ser ministrados no Vida no Ministério através da Cristina Barro, da Sânia, das meninas que já vieram anteriormente, Samara, Suzane, sabe? Então, é algo que merece o nosso respeito, viu? É uma liderança e é uma pessoa que tem um ministério nessa área de louvor, que é referência no Brasil. Referência no Brasil, tá bom? Então, eu estou frisando aqui os comentários, é muito bacana ver como é que o pessoal está participando. A Luama, ela diz assim, não me canso da família Barros. As meninas tão tímidas, hoje dão palestras maravilhosas. Ano passado, vendo a Sâmia ministrando e pensando, como cresceu em graça e conhecimento, admiro e amo, todo ano tem novidade. É isso mesmo, todo ano elas trazem novidade, elas têm muita bagagem, têm vida com Deus, não é verdade? E elas são o Brasil para Cristo, olha só, elas são nossa, então a gente tem que expor mesmo que é nosso. Muito feliz de saber que elas estão conosco, né? Peraí, deixa eu só tirar o comentário. Eu não vou conseguir ler de todo mundo, mas eu estou muito feliz, porque o Simon, lá do Acre, está participando aqui com a gente da nossa live. O Antônio Carlos, Antônio Carlos, Filó, você lembra dele? Da Lorena, do Luquinhas, da Vanessa, que tem a mesma história, Vanessa e Luquinhas, né? Isso mesmo, o Antônio Carlos, é um privilégio e honra, viu, tê-lo conosco nesse bate-papo, nos ouvindo. Você é alguém que nos inspira, viu, Antônio Carlos? Você, sua esposa linda, seus filhos, Deus abençoe, continue abençoando sua vida, viu, meu lindo? Bom, então, eu imagino que o pessoal tem várias pessoas participando com a gente. Eu imagino que todos eles estão muito emocionados de ver a minha convidada especial aqui e não estão testemunhando aqui. Aí eu vou fazer um desafio aqui durante essa semana, até a semana que vem. Você que teve uma experiência incrível no Seminário Menibrac Estadual, você vai contar a sua experiência ou por vídeo ou escrito e vai postar na minha página marcando a Menibrac Nacional e a Menibrac Estadual. O que você acha?
Legal, né? Amém. Veio agora a Ótimo, porque ideia. eu estou aqui curiosa, porque eu não consigo ler e eu estou aqui. Não, tem muito. Eu acredito que depois a gente consiga ver. Pessoal, esse é um aplicativo que eu não sabia mexer, mas eu tô que nem criança aqui vendo um monte de botão, um monte de coisa, estou me divertindo muito. E muito feliz de poder estar próxima de vocês aqui. Agora, eu vou pedir, eu acho que uma live com mais de 1 hora, ela acaba ficando cansativa. Então, a gente está caminhando aí para o final. E aí eu queria te lembrar que você quer falar das coordenadoras, né? Das diretoras e da equipe que ajuda lá no Jacuí. Eu queria que você falasse disso agora. Então, eu vou falar disso e vou, se você me permitir depois, vou falar um pouquinho do 2020, tá bom? Primeiro, Calma, você falando da já me equipe, atropelou. primeiro falando da equipe, é que eu estou vendo o reloginho aqui e eu fico apavorada. Eu Primeiro, em também. relação à equipe, ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, gente. Vocês, às vezes, vê uma ou outra de nós um pouco mais em evidência, mas Filó, só um pouquinho. A Eliane Prudêncio está com a gente. Você lembra da Eliane Prudêncio? meu Deus, Que que honra, honra, mulher! Olha que alegria, que saudade que de você. alegria. Como é que Meu está o Matheus? Deus. Como é que está o pastor? Como é que está a Lívia? Está tudo bem? Fala aqui com a gente. Eliane, você acredita que eu revendo o material do fórum hoje para poder estar aqui nessa live? Eu vi um dos fóruns onde o teu esposo, o pastor Campos, ministrou. Eu Pastor estava ali com o Campos. esboço, eu estava ali com o meu rascunho. Olha que lindo, Eliane, tanto tempo, né? E aí você vai Saudade. nos... Olha, que Bateu gracinha, saudade agora, bateu uma saudade. que Bateu uma gracinha. nostalgia aqui. Eu fiquei meio nostálgica, Eliane, com a sua presença aqui. Que Que prazer história ter você. linda, que história Bom, continua aí. Continua aí, Filó, Então falando é das nossas. isso, sabe? Por trás da Filomena, da Ana, existe toda uma diretoria, toda uma equipe que trabalha duro, sabe, irmãos? Todos voluntários, pessoas que não medem esforços, que muitas vezes têm que, assim, abrir mão de um tanto de coisa para estar nas reuniões, para estarem trabalhando. E então existe toda uma equipe, a minha diretoria linda, que há tantos anos está ao meu lado, não é? E também esse ano a gente já aumentou a equipe. Aliás, dos anos anteriores a gente já tem aumentado uma equipe, a gente hoje já está chamando de comissão de organização É, do seminário, porque acabou que o trabalho aumentou bastante, então a gente está tendo que aumentar a equipe de apoio, a gente está chamando de comissão, não é, de organização do seminário 2020. Então, existe um tanto de pessoas que, assim, os intercessores, não, a Mini Brack não é a Filomena. A Mini Brack, primeiro que a Mini Brack é a meninada do Brasil para Cristo, e nós, isso. como liderança, somos equipe. Tá bom? Não é tão fácil trabalhar comigo, não. Elas sabem disso, mas elas têm tido muito amor, muita paciência, e Deus tem sido generoso comigo, apresentando pessoas excelentes para estar ao meu lado. Quero falar também das coordenadoras. Meu Deus, essas mulheres são muito valentes. Elas organizam as caravanas e viajam. Muitas delas viajam assim, ó, a noite toda, participam do seminário o dia todo, viajam a noite toda de volta, e algumas delas ainda participam de reunião de superintendência no outro dia. Eu falo, meu Verdade, Deus, que isso, não verdade, é? Então, verdade. pessoas valentes que todo ano estão, muitas vezes, queridos, pagando para que essas caravanas possam vir. Então, Deus continue abençoando sua vida. Muito obrigado pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Eu sei que você não faz por mim. Eu sei que você é essa equipe que está ao meu lado, mas eu não posso deixar de agradecer, porque é muito bom trabalhar com você, é muito bom com cada uma de vocês. Vocês, coordenadoras de superintendências, coordenadoras de regiões, meu Deus, o que eu faria se não fosse vocês? Aos pastores, olha, transmita meu carinho, meu abraço aos pastores. Meu Deus, esses homens que têm assim nos abraçado, orado, que têm investido realmente nos seus professores, né? Então a gente assim, bem-aventurado, viu, amados? Eu quero dizer que assim, uma alegria muito grande fazer parte de tudo isso com você, tá bem? Essa história linda de amor de 20 anos.
É verdade, é uma história que agora completa 20 anos. E sempre a gente, todas as diretoras, cada uma no seu particular, passaram todos os anos, era uma de nós que de alguma forma era atacada ferozmente pelo inimigo, e nós nos uníamos em oração, eram perdas terríveis, eram questões de saúde, eram situações que nos faziam chorarmos juntas, e nós dizíamos umas às outras, nós vamos passar por isso é retaliação do inimigo, e as nossas coordenadoras não são diferentes disso, elas nos compartilham as suas lutas, e nós oramos juntas, choramos juntas, né? Celebramos também, mas não é fácil participar de um seminário, organizando um seminário tão grande como esse tomou a proporção de seminário estadual, né? Agora, vamos lá. Eu vou escolher uma pessoa aqui que fez um comentário, acho que foi a Miriam, deixa eu ver aqui. Já estou ansiosa, já estou orando pelo seminário 2020. A pergunta que não quer calar, Filomena. Seminário 2020, acontece ou não acontece? Então vamos lá. Primeiro eu quero falar para vocês que nós estamos celebrando então 20 anos, né, da Menibrac junto à convenção, porque, né, foi em 2000 que nós nos organizamos enquanto departamento junto à convenção e junto ao conselho. A Menibrac nasceu em Minas, como eu falei nessa nomenclatura, ela veio para o conselho e a partir daí passou para todo o Brasil e nós nos organizamos. Então são 20 anos de Menibrac junto à convenção e junto ao conselho. E eu, enquanto participando das superintendências, né, me veio, eu compartilhei com algumas superintendências antes desse tempo de isolamento, eu estava falando com alguns pastores, algumas reuniões, que no início do ano me vieram 2 palavras a respeito desse ano para a Menibrac. 2 palavras: respeito e responsabilidade. Respeito aos irmãos que oraram e trabalharam com o evangelismo de criança quando eu ainda nem tinha me convertido. Já tinha gente na nossa obra, porque a nossa obra está completando 64 anos esse ano. Então, já tinha gente trabalhando com as crianças, já tinha gente orando, tá bem? Nós, fazendo 20 anos esse ano, nós somos menos de 1/3 da existência de toda a obra, enquanto departamento organizado desta forma, tá bom? Então, a Menibrac, ela veio com o objetivo de trazer uma identidade e uma estrutura organizada para o trabalho, que já era um trabalho sério em Deus sendo realizado por várias pessoas na nossa denominação. Amém? Então, o nosso respeito a essas pessoas, o nosso respeito a todos que, antes de nós, fizeram o trabalho. Muitos professores e líderes que estão hoje conosco, Aninha, são resultado desse trabalho. Passaram por essas classes, por essas salas desses professores. Então, nosso respeito por estas pessoas que foram antes de nós. Respeito também pela irmã Sônia Lasmar e toda a sua família, que, como coordenadora da Menibrac no estado de Minas Gerais, implantou o departamento organizado, né, no Brasil, na época com o pastor, como eu disse, pastor do Conselho Nacional, pastor Roberto de Lucena, né? E aí ela trouxe todo esse modelo de organização que hoje nós conhecemos. Então, o nosso respeito à irmã Sônia Lasmar, à sua família e também ao pastor Roberto de Lucena, juntamente com a sua família, a irmã Bernadette, que iniciou tudo isso no Brasil e em São Paulo. E aí a outra palavra é responsabilidade. Responsabilidade porque nós temos que continuar essa grande obra, não é? É uma obra que cresceu, ela está grande e nós temos a responsabilidade de continuar com esse mesmo com esse mesmo respeito que nós estamos tendo. E aí o seminário ele é apenas um dos trabalhos que nós realizamos, mas ele acaba sendo grande, não é? E o que aconteceu esse ano de 2020? Nós já temos todos os preletores, faltava só um preletor para confirmar,
não é? Mas os outros preletores todos confirmados, alguns do estado de São Paulo, outros de fora, não é? Então a equipe assim toda prontinha para estar lá no dia 12, tá bem? A igreja, né, Tabernáculo Vila Jacuí, pastor Isaías e irmã Raquel também prontinhos para nos receber, e nós queremos, desejamos receber o número, né, que a gente sempre recebeu. No entanto, por conta desse momento que nós estamos vivendo, que a gente, aquilo que nós planejamos no início do ano foi mudando, aquilo que nós planejamos no início do mês foi mudando, nós não estamos assim sabendo o que realmente vai acontecer em setembro, não é? Até porque a gente não sabe o que vai acontecer nem em maio. No entanto, Verdade. o que nós temos, nós não temos uma palavra da parte de Deus que é para cancelar. Nós não temos. Eu não tenho. A Aninha já até conversou comigo, e eu, a Aninha e a Cristina Barros conversamos, porque antes da live eu precisava falar com ela sobre isso. Então, nós não temos, eu não tenho, nem elas têm, nem Cristina Barros, nós não temos uma palavra da parte de Deus. Então, a gente está mantendo ainda todos os preditores, estamos mantendo o local. O que nós não estamos fazendo no momento é receber as inscrições, porque seria da nossa parte imaturo nós recebemos a inscrição e depois, se não houver, a gente tem que devolver um trabalho que a gente não quer ter. Então, o que a gente está orientando para aquelas pessoas que já estão entrando em contato e perguntando? Bom, primeiro, nós traçamos um tempo de promoções, não é? Para as caravanas, um tempo de promoções, pagamentos até tal data, com desconto. E aí, essas pessoas estão preocupadas em perder o desconto. Não vai perder, porque nós vamos fazer com que isso vá para mais... fazer isso mais longo, sabe? Alterar essas datas de promoções para que ninguém saia perdendo. Então, em relação a isso, fique tranquilo. A nossa orientação é: você já está com dinheiro separado para fazer isso? Para fazer o pagamento? Então, segure esse dinheiro mais um pouco, tá bom? Segure esse dinheiro mais um pouco. Ah, mas eu queria fazer no cartão e gostaria de parcelar. Não vai ter problema quando você fizer o pagamento, quando nós tivermos a autorização, né, para fazermos recebermos o pagamento, você vai poder parcelar em quantas vezes precisar. Então, todas essas coisas, nós estamos bem flexíveis em tudo realmente para que o evento aconteça. Então, não se preocupe em relação a plano de pagamento, não se preocupe em relação a caravanas, desconto, nós vamos manter tudo isso, tá bem? Eu só falo isso para você. Continue orando, já estou vendo alguns comentários de pessoas que estão orando. Sim, sim. Nós também estamos orando, porque nós estamos todos à disposição de Deus. Eu me coloco a cada dia, Deus, eu estou à sua disposição. Nós planejamos fazer o Seminário 2020 e uma celebração de 20 anos, inclusive com uma ceia. Olha só, aquele finalmente, né? Eu não posso contar para vocês, porque não vai contar tudo, né? Não vai eu não posso contar para vocês tudo que a gente planejou, porque é surpresa. Mas eu já estou quase que estragando a surpresa, né? Mas está no nosso coração o seminário, vai acontecer o seminário, e junto com o seminário, emendando já com o seminário, uma celebração de 20 anos, com muita alegria e com uma ceia, porque nós queremos celebrar com muita alegria os 20 anos, tá bom? Então, isso tudo está no nosso coração para acontecer. Agora, precisamos saber o que vai, né? Não só na Menibrac, mas no Brasil, né? A gente tem que aguardar agora o que vai acontecer, tá bom? Sim, sim. Eu acho que é só, né? Eu acho que é só. Agora meu filho está aí, ó, o Adjan está ansioso pelo seminário Menibrac 20 anos. Eu também, Adjan. O Bernardo lá, né, Adjan? O Bernardo lá com a gente. O Bernardo. Já pensou com o Bernardo lá? Ô, Filó, estão me pedindo, estão falando aqui, a Miriam, pode falar os preletores? A gente pode falar um?
Não pode falar nenhum, Filó. Umzinho, que eu tô doida, minha língua tá coçando para falar daquela moça que vai vir. Esposa Não daquele vai. rapaz. Não pode falar? Não vai. Essa pode. Não, eu vou deixar falar. Eu acho que eu vou deixar falar duas. Eu falo uma, acho que eu vou você deixar fala falar outra. duas. Tá Eu bom, então falo uma, fala você aí. fala outra, porque eu sei de. Tá bom. Eu vou falar uma e a outra, eu não sei quem é que você vai falar. Tá bom. Olha, gente, está confirmado com a gente Jaqueline Hayashi. Ela está confirmada com a gente ficou super feliz, Miriam. Ela vai estar com a gente. E eu Para quem não conhece, né? Para quem não conhece, do pastor Lucas. Isso, eles dirigem a Igreja Zion, a geração 5.2, que é o Ministério Infantil de lá, e ela vai estar com a gente aqui no nosso seminário estadual. Feliz da vida por ela estar com a gente. E aí, Filó, quem é mais que vai estar com a gente? Eu acho que eu vou contar quase tudo, então, viu? Não! Na parte do louvor, lógico, vai Cristina Barros, não é? Ela vai estar, ela vai ter toda a participação dela, surpresa também as coisas que a gente está preparando. Pastor Eliseu, com a banda lá, com a Puxa, verdade! Puxa né? vida! O ano passado o pessoal ficou impactado, né? Com a participação dele, e ele ficou impactado com o seminário, ele participava como ouvinte ali, foi ministrar o louvor, ele desceu de lá, ele falou, que é isso que vocês estão fazendo com a gente? E aí, vou falar mais uma então, doutora Edmeia Williams, confirmadíssima. Edmeia Williams, confirmadíssima conosco ali, ela está confirmada. E, assim, temos também, durante a celebração, convidamos um pastor muito especial, que faz parte dessa história de amor que nós estamos falando aqui. Convidamos também para ministrar na ceia, para ministrar a palavra de Deus na celebração, pastor Roberto de Lucena. Então, tem mais coisas, mas a gente quis passar essas preciosidades aí todas, e as outras também são preciosidades, os outros preletores, não é? Eu estou arrepiada com o que está acontecendo na nossa live hoje. Gente, vocês são lindos, maravilhosos, a participação de vocês tá bombástica aqui, eu estou super emocionada de estar aqui, Filó, com você, com esse pessoal comentando. Às vezes a gente não tem noção do impacto que causa na vida das pessoas, porque eu, no particular, eu fico naquele corre-corre lá da organização e só recebo o abraço do pessoal, todo mundo emocionado, e eu não acabo que eu estou naquela agitação, não estou entendendo nada. Mas fico muito feliz por esses testemunhos, muito feliz de estar aqui, muito feliz pelo resultado dessa live. O Adjan está aqui falando, e a Dobrac? Quem são os preletores da Dobrac? Adjan, se eu falar para você que o dia que eu tive a pessoa, porque nós já tínhamos uma preletora confirmada, mas faltava uma ainda. Sim. Rapaz, o dia que Deus nos apresentou a preletora de adolescente, Adjan, aperte o cinto. Eu tô achando que a gente vai ter muita dificuldade, viu, Aninha? Para ficar lá em cima. Eu não sei, vai ser um pau a pau. Eu acho. Eu acho que aquele espaço vai ficar pequeno, viu, Adja? Eu acho. Não sei não, rapaz. Filó, a última pergunta, né? E aí você faz, já emenda nas suas considerações finais. Eu queria falar com você sobre, e aí, esse ano o seminário estadual da Menibrac também é com a Junec ou não? Esse ano não, Aninha. Esse ano nós estamos fazendo Menibrac e a Dobrac, não é? A Junec não está conosco esse ano. Tivemos assim 2 anos assim de uma experiência muito boa, muita gente abençoada, porque aí a igreja se organizava e já vinham os professores também de jovens e adultos juntos, tivemos muitos elogios, uma equipe assim fantástica da Junec, que foi assim, que teve assim
foi brilhante os preletores da nossa obra, trouxeram assim temas muito relevantes, foi um tempo extraordinário, viu, Aninha? Esse ano ficou só a Menibrac e a Dobrac por conta dessa celebração de 20 anos, não é? Mas, então, esse ano não, tá bom? Tá certo. E aí, eu quero só ler da Suelen, ela diz assim: o impacto é muito grande, pois por meio de ministrações e testemunhos que ouvimos, traz um aprendizado além do que pensamos e nos faz refletir sobre o nosso papel em empregar o evangelho a toda criatura, que inclui as crianças também. As experiências dos preletores que ministraram no seminário é comovente. O que nos traz realidade de uma forma, vou ler de novo. O que nos traz a realidade de uma forma que nós conhecemos, como, por exemplo, aquele testemunho da Daniele e seu esposo Josinaldo sobre o que Deus tem realizado no trabalho missionário. Fantástico, né? Então, nós recebemos pessoas, príncipes e princesas, todos esses anos. Nós recebemos a Joana, a missionária Joana, né, do projeto Novos Sonhos. Nós recebemos príncipes e princesas, pessoas que Deus verdadeiramente nos apresentou para que pudesse nos abençoar através do testemunho de vida e do conhecimento que eles têm, do que eles têm feito. Não vai ser diferente em 2020, em outros anos. Eu tenho certeza disso, não é? Eu tenho certeza que não vai ser diferente. Então, Aninha, eu quero dizer para vocês que tem participado, não é, de todos esses seminários, ou começou participando ano passado, eu quero dizer que eu não tenho palavras para agradecer. Vocês são muito valentes. Eu quero falar, são muitos testemunhos de pessoas, Aninha, que por onde eu passo, eu fico sabendo, né? A Laodiceia de Americana é uma delas, Aninha, que ela nunca perdeu um seminário, mesmo quando ela estava grávida ou depois que o filho nasceu. Ela está no seminário, Aninha, com um bebezinho que ficou lá em casa, e ela, assim, né, não via a hora de voltar para amamentar, porque o leite estava aqui e o bebê estava lá. Pense em alguém que fez isso, Aninha, né? Chegou a ficar febril ali no seminário. Pessoas que, em meio a tratamento de câncer, eu acho que por tão pouca coisa, né, Aninha, a gente não quer sair nem na porta, né? Pessoas como Ana Cristina, lá de São José do Rio Preto, viu, Ana Cristina? Eu quero aproveitar para falar aqui um pouquinho do que eu sei. Que em meio a tratamento de câncer, nunca pensou duas vezes para estar conosco no seminário. E assim, a gente sabe do desgaste que é uma viagem de São José do Rio Preto para São Paulo, não é? E nunca deixou de vir. Essas duas pessoas, eu quero citar para homenagear, para representar outras tantas histórias. Mulheres que venderam docinhos, venderam algumas coisas, sabe? Trufas, venderam pão, venderam guardanapo, venderam algumas coisas para poder pagar para estar no seminário. Pessoas que não tinham condições nenhuma de estar e, de repente, alguém precisou faltar por conta de alguma coisa, e aí essa pessoa ganhou a inscrição para poder estar. São inúmeras, nessas 1.000 pessoas que participam cada ano, não é? Não começou, mas vou falar agora dessas 1.000. São 1.000 histórias de gente valente, que venceu um tanto de coisa para poder estar. Então, eu quero dizer que nós existimos por vocês. Nós existimos para servir. Essa é a minha função. É para isso que eu existo enquanto coordenadora da Menibrac em São Paulo. Eu existo para servir. E se eu estou servindo vocês enquanto organizando esse seminário, pronto. É para isso que eu existo, para servir vocês, para servir. E servindo vocês, eu estou servindo as crianças. Servindo vocês, eu estou servindo os adolescentes. Servindo a vocês, eu estou servindo o reino. Tá bom? Eu estou muito emocionada aqui, feliz por esse momento, feliz de fazer parte disso. Às vezes a gente esquece
a gente está com a mão na massa ali, esquece de quanto a gente é visto, do quanto a gente é observado. Recadinho da Vanessa me fez... Esse recado é muito importante também, viu? Obrigada, viu, Vivian? Me fez emocionar, Vanessa, obrigado. A gente faz isso certamente, não tenha dúvida disso, a gente faz isso porque nós somos servos, mas nós abrimos mão de muitas coisas na nossa vida, né? Abrimos mão de alguns momentos, e vocês, os nossos filhos, dizerem isto, que tem muito orgulho da gente, é emocionante, viu, Vanessa? Obrigado, viu? Porque você é minha sobrinha, não sei se você sabe disso, né? A sua mãe é minha irmã. Gente, a gente tem que terminar. Tá todo mundo falando aqui, Filó, ninguém quer parar de conversar. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, mas a gente tem que terminar. A gente já está 1h15 aqui no ar. Eu queria agradecer a participação de todos aqui e queria reforçar. Se você entrou depois, você não viu o desafio que nós colocamos aqui. Você vai contar o seu testemunho de como foi impactante o seminário. Se você conseguir lembrar o seminário que você participou, o ano que você participou, e qual foi a palestra, eu não tenho dúvida que você vai lembrar disso. Grava um vídeo rapidinho, posta no seu Facebook e marca, ou posta no meu, né? E marca Menibrac Nacional, Menibrac Estadual. Tá bom? Você pode colocar escrito também, nós vamos ler, nós vamos compartilhar, e a gente vai ver outros momentos para nós estarmos juntos aqui. Então, o tema da nossa live de hoje foi qual é o impacto do seminário Menibrac Adobrac no seu ministério, com a nossa ilustre convidada, irmã Filomena. Essa coisa de ilustre é muito engraçado. É por parte dela, viu, irmãos? Essa coisa de ilustre é por parte dela, não é por minha parte, não. E é isso mesmo, Miriam. Liderança é isso, é servir. Eu aprendi uma coisa na minha vida cristã. Se eu não sirvo para servir, eu não sirvo para mais nada. E é isso que a gente está aqui, para servir a Deus. Aí tem uma pessoa aqui comentando o seguinte: vou preparar os lenços de papel tão impactantes que eu sei que irei usar. Você vai preparar para o seminário ou para a próxima live? Na próxima live, certamente nós vamos continuar abordando algum tema relacionado a Menibrac, certamente. As pessoas que me encontram dizem assim: você ainda é da Menibrac? Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Eu nasci em Menibrac. E não almejo mais nada, eu quero ficar aqui, mesmo que eu não fique na diretoria. Isso não me faz Menibrac, porque eu estou na diretoria. Não me faz Menibrac porque eu estou numa igreja local e lidero o departamento de crianças. Não, eu sou Menibrac. Nós somos Menibrac, Brasil para Cristo, e eu estou muito feliz. Então, eu quero pedir para que nós oremos agora, para encerrar nosso bate-papo, e reforçando, coloque o seu testemunho, aquilo que você tem de impactante para compartilhar com a gente. Nós recebemos muitos pelo WhatsApp, muitos mesmo. E como a Filomena disse, o seminário é um evento que acontece para todo o estado. Nós, da diretoria da Menibrac, em particular a Filomena, eu, a Cristina, a Mônica, nós viajamos para todo o estado de São Paulo e fora do estado também, dando também seminários para professores, palestra para os pais, palestra em igreja sobre o departamento infantil, que é departamento infantil, enfim. Então, a Menibrac, ela não trabalha só no seminário estadual da Menibrac, a gente trabalha todo o tempo, só não trabalha quando está de quarentena, né, Filó? Trabalha também. Trabalha também. Está de quarentena, trabalha muito. Agora com os vídeos, aulas, estamos trabalhando muito, sim. Ela esqueceu, a gente não está trabalhando dentro do escritório, mas a gente está trabalhando em casa. Uma sugestão, posso dar uma sugestão? Pode. Sugestão para a próxima live, pessoal. Eu vou sugerir
que ela convide a nossa líder nacional e a Sônia Lasmar. Olha, gente, Que olha honra! só, eu acho que vai dar uma live bacana aí, hein? Tá bom? Vai, vamos ver se elas topam o convite. Vou fazer o convite. Isso, Vou faça o fazer o convite e convite. vocês façam um apelo. Bom, a Cristina Silva está falando, reinventando. É isso aí, Cristina. Gente, nós vamos orar agora, terminar o nosso momento e dar um abraço dos nossos secretários que estão aí com a Filomena. Eu estou aqui sozinha, mas tem os nossos secretários lá. O O Adriano Renan, também, né? o Adriano Da mídia. da mídia. É como eu disse, tem novidade da Medibrac aí, vocês vão ficar surpresos com tudo que a gente está planejando, tá? E aí, vamos encerrar, então, com a nossa oração. Tá bom? Amém. Deus, nós te louvamos por este tempo que passamos juntos, ó Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e muito obrigado pelo que ainda irá fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Eu te peço para cada um que aqui está nessa live, aqueles que assistirão depois, ó Pai, a bênção do Senhor, que o Senhor guarde as famílias, que o Senhor proteja e as livre de todo mal. Nós já intercedemos pelo seminário 2020, Pai. No nosso coração há uma grande expectativa para que ele aconteça. E nós queremos, a Deus, que o Senhor coloque no nosso coração aquilo que o Senhor já planejou para 2020 enquanto seminário. Obrigado por este tempo, mais uma vez eu te agradeço. Obrigado pela vida da irmã Filomena. Abençoa a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pessoal. Então, eu vou esperar postar os textos aí. Se você não quiser, pode me mandar no WhatsApp. Eu faço um texto bonitinho, com uma foto, e coloco no nosso perfil aí da nossa página do Facebook. Tá bom? Deus abençoe. Paz, Filó. Continua aí que eu vou conversar com você. Beijinho. Beijinho.